Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do canal Story Anderson, professor Anderson Souza. Hoje a aula vai especialmente para os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Drummond da Ponte Rasa, uma aula feita à distância em razão da pandemia do coronavírus, né? Estamos atravessando aí uma pandemia, um negócio muito sério que é o Covid-19, o coronavírus, né? Então já sabem as indicações das autoridades de saúde. Lavem bem suas mãos, álcool gel, sabão, água e só saiam de casa se for realmente necessário, tá bom? Vamos para a aula então, para o pessoal do segundo ano do ensino médio do Colégio Drummond da Ponte Rasa, uma aula sobre antigo regime que está na página 45 da apostila. Beleza? Então vamos lá, é o módulo 23, página 45. Antigo regime, também conhecido como absolutismo, absolutismo monárquico, né? Ou seja, são os poderes absolutos do monarca. O rei estava acima de qualquer coisa. O rei tinha poderes absolutos, o rei era a lei, o rei era a economia, o rei era, enfim, o rei era tudo. Tem uma frase célebre de Luís XIV, né, o monarca, que virou símbolo do absolutismo monárquico lá na França, que ele, segundo, né, fontes dizem que ele teria falado: o Estado sou eu. Então, assim, tudo que se refere ao Estado é o rei Luís XIV, porque o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol também, né? Ele mandava e desmandava na França inteira. Ele estava acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa, ele estava acima da lei. Mas como surge isso e por que surge isso, né? O absolutismo monárquico, ele é a continuação, quer dizer, ele é o próximo sistema após o feudalismo. Então a gente teve o feudalismo na Idade Média na Europa, e o feudalismo ele tinha um poder descentralizado, ou seja, havia a figura do rei no período feudal, entretanto o poder era descentralizado. O rei ele não tinha os poderes dos senhores feudais. Os senhores feudais é que tinham poder de fato. Então cada feudo tinha o seu poder, ou seja, o poder era descentralizado. Porém, no período do absolutismo monárquico, o poder estava centralizado nas mãos de um monarca, nas mãos do rei, certo? E era uma sociedade marcada pela divisão de classes. Então, ou você pertencia ao clero, que era a igreja, né, que era um poder muito importante, que era o poder que sustentava o poder monárquico, ou você seria da própria realeza, né, da própria nobreza, ou você seria uma classe subalterna. E aí você poderia ser ou um burguês ou fazer parte do povo. Mas era quase que uma sociedade estamental. Aos poucos isso vai mudar. Mas era uma sociedade que para você fazer parte do meio do rei, você tinha que ser um nobre. Com o passar do tempo, a gente vai ver mais para frente que isso foi mudando. Os burgueses, aos poucos, começaram a fazer parte dessa sociedade. Mas isso vai levar um certo tempo. É uma sociedade marcada pela desigualdade econômica. Então, se você faz parte da nobreza, se você está lá, por exemplo, no Palácio de Versalhes, na França, então você é nobre, você vai viver muito bem. Mas se você está fora do Palácio de Versalhes e se você não é um burguês que mexe com o comércio, você vai viver muito mal. Você está muito mal da vida. Muito, muito, muito. Pensa na pessoa que está mal na vida. Muito mal. Professor de história. Quase isso, não chega a tanto, não era tão mal assim. Mas a galera vivia muito mal, viu? Então era uma sociedade extremamente desigual, né? Se você fizesse parte da aristocracia, quer dizer, daquele pequeno grupo de pessoas que mandam em toda a sociedade, você era privilegiado. Mas se você não fizesse parte da aristocracia, você não seria uma pessoa privilegiada, tá? E a origem desse poder era a origem divina. Então, por isso que a igreja era muito influente. A igreja justificava o poder do rei, alegando que o rei tinha uma linhagem divina. Então, os poderes do rei são poderes que advêm de uma herança de Deus. Deus deixou o poder para alguém, que foi deixando o poder para alguém, que foi deixando o poder para alguém, até chegar no rei de plantão. Né? Então, a gente falou agora há pouco, eu falei agora há pouco, do rei Luís XIV. Então, o rei Luís XIV, ele foi um privilegiado de fazer parte de uma nobreza, e aí ele foi um rei que tinha como justificativa dos seus poderes ter uma ordem divina. Deus tocou nele e falou: você é o cara. Não, isso aí falaram que o,
Fazendo um parêntese aqui, né? Deus teria dito isso para o Romário, ex-jogador de futebol. O Romário falou: parceiro, Deus apontou o dedo para mim e falou: Romário, você é o cara, tá? Foi mais ou menos isso, e com a mesma arrogância que o rei Luís XIV da França tinha sobre a sua origem divina, né? Isso não aconteceu só na França, não, tá, gente? Teve o absolutismo monárquico também de uma forma muito clara, que é muito fácil acompanhar pelos livros de história, além da França, na Espanha e Portugal e na Inglaterra, tá? Mas o símbolo do absolutismo monárquico, aquele cara que é o top do absolutismo monárquico, é o rei Luís XIV, né? Que ficou conhecido como o Rei Sol. Então, a diferença disso, né? E a justificativa disso, a diferença do que eu estava falando para vocês sobre a Idade Média, sobre o feudalismo, é que o poder será centralizado na figura do rei, diferente da descentralização do poder feudal. Então, no absolutismo monárquico, o monarca vai concentrar os poderes da lei nele, né? Só que esses poderes não são só poderes legais, porque outras características que tiveram também o absolutismo monárquico. Um exército permanente. Então você já tem o exército feito por soldados ou por oficiais militares que recebem para ter aquela função. Hoje, para a gente, parece muito claro isso, né? Lógico, se o cara está no exército, ele vai ganhar para ser militar. Só que naquela época não era bem assim. Né? Antes do absolutismo monárquico, os cavaleiros podiam fazer a figura de militar, mas ao mesmo tempo eles também tinham outras funções sociais. Eles não tinham um único tipo de atividade. Agora, com o exército permanente, fica muito mais fácil o rei exercer o poder da força. Né? Então você tem o Estado que o rei representa, vai ter o monopólio da força. Pela lei e pela vontade do rei, somente o seu exército pode usar a força dentro do seu Estado nacional, dentro do seu país. Então, por exemplo, a população que passava fome, ela reivindicava melhores condições de vida. O que o rei vai fazer? Vai mandar o exército ir lá e dar porrada naquela população. Por quê? Porque, afinal de contas, a população não pode se manifestar. Porque uma manifestação popular ela vai ter caráter agressivo. E a agressividade não cabe ao povo. A agressividade só cabe ao rei quando necessário por meio do exército, certo? Então, essa vai ser uma característica também. O monopólio da força. Além disso, você tem o que vai dar respaldo a esse poder. A burocracia, quer dizer, você tem uma máquina do Estado pronta para agir e com um mecanismo. Manja uma maquininha que faz aquele. Pensa num relógio, né? O relógio é uma máquina que está ali sendo. Tem aquele movimento constante, né? A burocracia serve para isso. Ela vai ter um movimento constante para manter o Estado daquela forma. Então você tem regulamentos, né, que nós chamamos hoje de lei, e os regulamentos vão dizer: faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Você tem funcionários do governo trabalhando para que as coisas aconteçam dentro desse sistema mecânico, certo? Inclusive também, como eu já tinha dito antes, o exército é uma parte disso, né? Uma outra coisa também, você tem impostos constantes. Então as pessoas vão pagar impostos ao rei, que é o que vai sustentar os privilégios da aristocracia, o que vai sustentar os privilégios da nobreza. Então o rei, afinal de contas, não trabalha, a nobreza não trabalha. E eles vivem do quê? Essa aristocracia que governa, essa aristocracia que mora em palácios luxuosos. Por exemplo, no Palácio de Versalhes, chegou a morar mais de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas dentro de um palácio. Sei lá, o que tem algumas cidades pequenas do interior aí, né? Então o palácio era praticamente uma cidade. E aí você tinha as alas dentro do Palácio de Versalhes, né? Então tinha aquela ala voltada para o rei, tinha aquela ala voltada para os nobres, tinha a ala voltada aos criados, tinha as alamedas, os jardins do Palácio de Versalhes, né? Que existem até hoje, que se você procurar na internet você pode ver lá como é lindo, como é luxuoso o Palácio de Versalhes, né? E, enfim, imaginem 10 pessoas morando dentro de um palácio com todo tipo de privilégio, com as melhores comidas, bebidas, festas constantes.
E, enfim, quem vai sustentar todo esse privilégio de uma pequena aristocracia? Porque a França tinha muito mais pessoas, né? Morava mais de 200, 300, 500 mil pessoas em torno de Paris. E aí essas pessoas vão trabalhar, pagar os seus impostos, obrigadas, porque o rei determina que assim seja feito, e a burocracia do rei vai fazer com que isso aconteça, e caso as pessoas lutem contra isso, o rei, por meio do seu exército, vai lá e vai fazer com que as pessoas fiquem quietinhas. Afinal de contas, ele tem o poder da força, certo? Então a gente tem uma burocracia que faz a manutenção do poder do absolutismo, né? Desse poder chamado de antigo regime. Por que antigo regime? O antigo regime, que esse nome vai ser dado, né, o nome antigo regime, ao absolutismo monárquico, vai ser dado depois da Revolução Francesa. A gente vai ver mais para frente que a Revolução Francesa ela vai ser um rompimento, vai ser uma ruptura entre o absolutismo monárquico e uma nova forma de governo, uma forma de governo que vai ter a burguesia ao lado do governo de plantão, seja ele república ou seja ele monarquia mesmo. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o absolutismo monárquico, nesse período, no período da Idade Moderna, que é entre a Idade Média e entre a Idade Contemporânea, nessa faixa de tempo, o absolutismo monárquico vai ser denominado Antigo Regime. Tudo bem, gente? Estão entendendo? Depois vocês deixem aí os seus comentários, tá? Se alguém tiver uma dúvida, manda, o professorzinho responde. Beleza? Continuando então, pessoal. E aí é o seguinte, nesse período, no período do Antigo Regime, no período do absolutismo monárquico, a maioria das pessoas era analfabeta, né? A maior quantidade de pessoas que vivia na França nesse período, já que a gente está falando do absolutismo francês, mas também em outros países, né, na Europa como um todo, a maioria das pessoas era analfabeta. As pessoas não sabiam ler e não sabiam escrever. Então era necessário que o rei utilizasse alguma coisa para fazer com que as pessoas olhassem ao rei como uma certa divindade. Vai ser nesse momento que a arte vai ser muito importante. Então o rei vai mandar pintar quadros com a sua figura e esses quadros vão ter símbolos, né? Então o rei vai ter uma espada. Se a espada estiver na sua cintura embanhada, significa que ele está pronto, mas que ele não está em luta. Se ele tiver com a espada desembanhada, significa que ele está em luta. E os trajes, os trajes reais, né? Aquelas capas enormes e eles usavam perucas, enfim. Isso vai ser registrado em quadros, né, em pinturas, em estátuas, em construções, grandes construções, em obeliscos, né? Então você tem aqueles obeliscos enormes, gigantescos, marcando uma imagem de poder, certo? Ou o arco do triunfo, os arcos do triunfo, não teve um só, né? Arcos feitos, construções feitas para demonstrar o poder do rei. E a população? A população passa fome, a população paga imposto, certo? Então a imagem do monarca em quadros, estátuas, construções, ela vai ser muito importante para o povo analfabeto, para o povo que não tem acesso à leitura, compreender a grandeza do rei, né? Já que eu tinha dito lá no começo que os poderes são divinos, você tem uma figura de divindade. Então, nas pinturas, nas estátuas, o rei vai ser visto como muito mais do que um simples ser humano, certo? Isso vai fazer com que as pessoas tenham essa ideia de grandeza dos monarcas, né? É mais ou menos o que os políticos atuais fazem, só que hoje em dia a gente chama de marketing, né? Então o rei, marketing é coisa moderna, coisa do século XXI é os marketing. É nada, isso já existia lá na antiguidade, lá desde a Grécia Antiga, da Roma já se fazia isso, e a gente está vendo aqui, né, no absolutismo monárquico, que eles pintavam os quadros na apostila do pessoal do Colégio Drummond da Ponte Rasa, tem pinturas e desenhos e tal em outras apostilas e outros livros que eu já vi também, ó. Vou mostrar aqui para vocês algumas imagens, ó. Esse aqui é o rei Luís XIV, né, nessa imagem aqui. Então, não sei se dá para ver legal, mas enfim, tem toda essa roupa suntuosa, né, a peruca, o cabelo dele não é cabelo natural, é peruca. Enfim, todas as imagens
dos monarcas, né? Esse é o rei Henrique VIII da Inglaterra, o rei Henrique VIII da Inglaterra também, roupas suntuosas aí para demonstrar poder. Isso são quadros que são pintados, né? E que hoje em dia a gente consegue analisar, né? Já que teve essa distância de tempo, a gente consegue analisar que isso é uma demonstração de poder, né? Então a imagem do que hoje nós chamamos de marketing, os monarcas desse período, do período do absolutismo monárquico, utilizavam também para demonstrar o seu poder, certo? Falando um pouquinho agora das questões econômicas desse período, né? A questão econômica do absolutismo monárquico, do antigo regime. Nesse período nós temos de uma forma muito clara a economia dos países. Então a economia dos países da Europa, Espanha, Inglaterra, Portugal e França, tinham como características o metalismo, ou seja, o ouro, né? O ouro e a prata, os metais preciosos, fazendo com que o acúmulo de metal precioso, de metais preciosos, demonstre quanto é importante, quanto é rico aquele país. Então a Espanha, com o ouro que ela pegou das Américas, Portugal, com o ouro que pegou do Brasil, né? E que, só fazendo um parênteses sobre isso, não é que os portugueses roubaram o ouro do Brasil, porque afinal de contas o Brasil era de Portugal. Então eles levaram de uma colônia. Eu sei que dá meio uma confusãozinha a gente pensar isso, né? Polêmica, professor polêmico. Porque na verdade o Brasil não existia, o Brasil não era um país independente. O Brasil era um quintal de Portugal, era uma colônia portuguesa. Então, se você tem um sítio no interior e uma casa na capital e você acha ouro no seu sítio do interior e leva para sua casa da capital, o ouro é seu, certo? Portugal e Espanha achavam a mesma coisa. O ouro que eles pegavam das colônias, eles levavam para a metrópole, né? E era o ouro deles. Afinal de contas, o Brasil não existia, o Brasil era uma colônia portuguesa, o Brasil era Portugal. América portuguesa, né? E a América espanhola da mesma forma. Então o metalismo foi muito importante, principalmente com os metais preciosos levados das colônias para as metrópoles na Europa. Uma outra característica econômica desse período também era o protecionismo. Então, um produto de um determinado país, os monarcas protegiam com aumento de impostos. Por exemplo, o vinho português, né? Então você tem o vinho português. O vinho português que é muito bom, muito saboroso. Aí você tem o vinho português. Concorrendo com o vinho português, você tem, por exemplo, um vinho espanhol, certo? O que Portugal vai fazer? Digamos que o vinho português custe 10 e o vinho espanhol custe 8. Os dois são da mesma qualidade, tão bons quanto, né? Só que o da Espanha é mais barato, o de Portugal é um pouquinho mais caro. O que o rei de Portugal vai fazer? Quando o vinho espanhol chegar a Portugal, ele vai acrescentar nesse vinho espanhol impostos, fazendo com que o vinho espanhol fique mais caro do que o vinho português. Então, o vinho espanhol que era 8, ele vai ter imposto que vai fazer ele custar 12, por exemplo. E o vinho português sem imposto continua custando 10. E aí as pessoas que vão comprar de quem? Você vai comprar o vinho espanhol que custa 12, mas que tem a mesma qualidade, ou você vai comprar o vinho português que custa 10 e que é da mesma qualidade? Eu sei que tem aluno que vai falar o seguinte, só para contrariar o professor, vai ter aluno que vai falar: ah, professor, eu ia comprar o vinho espanhol. Tá bom, você ia comprar o vinho espanhol, mas a maioria ia comprar o vinho português, tá? Se um custa 12 e o outro custa 10, a maioria vai comprar mais barato. Beleza, espertão? Te peguei, né? Então isso vai se chamar protecionismo, tá? Eu dei o exemplo do vinho, mas outros tantos produtos que se acrescentava produtos estrangeiros, você acrescenta impostos para proteger o produto do seu país, certo? Uma outra característica econômica também do período do antigo regime vai ser a balança comercial favorável. Então você precisa ter mais venda do que compra, certo? Lembra da balança? Vamos lembrar aqui da balança? Então é o seguinte, se eu vendo mais do que eu compro, vendi mais, o que vai acontecer? O dinheiro está entrando aqui. Vendi mais, vou ter mais dinheiro acumulado. Agora, se eu comprei mais, eu vou estar devendo mais, certo? Então, uma das formas de equilíbrio econômico desse período é conhecido como balança comercial favorável. Então, você tem das características que eu já falei,
O metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, das colônias principalmente, o protecionismo, que é o acréscimo de impostos, e a balança comercial favorável. Características econômicas do antigo regime, características econômicas do absolutismo monárquico. Beleza? Uma coisa que vai acontecer também nesse período, pessoal, falando da sociedade do antigo regime, vai ser a aproximação dos reis com a burguesia. Por quê? Porque a burguesia era quem levava o comércio, né, que fazia as transações comerciais. Então os burgueses, eles vão, por exemplo, fazer o comércio, pegar produtos em outros lugares e trazer para a Europa, pegar produtos da colônia, açúcar, por exemplo, né? Traz açúcar do Brasil e leva esse açúcar do Brasil para Portugal. E lá de Portugal esse açúcar é vendido e distribuído. É a burguesia que vai fazer isso, né? São os burgueses que vão fazer, que são os donos do comércio com autorização do rei, né? São os burgueses que são os banqueiros, os burgueses vão guardar o dinheiro, vão fazer empréstimo, vão fazer títulos de crédito, carta que a gente... Eu sou da época do cheque, né? Então eu fazia um cheque, dava para alguém, eu dava... Vou comprar uma roupa, faço um cheque com uma roupa. O cheque é um título de crédito. Eu entrego o cheque para o dono da loja e o dono da loja passa esse cheque para quem ele comprou a roupa e o cheque vai circulando. Isso é uma ideia que vem lá da antiguidade. Então, nesse período, os banqueiros já existiam e os banqueiros faziam parte da classe burguesa. E eles vão acumular dinheiro, assim como os comerciantes. E eles vão se aproximar da nobreza, eles vão se aproximar do rei. Por quê? Ora, porque os burgueses têm grana. E o rei, para sustentar o seu sistema, né, lembrando do rei Luís XIV lá da França, que tinha um palácio de Versalhes e que fazia festas enormes e tal, ele precisa do quê? Ele precisa de grana. Então o rei vai começar a convidar a burguesia a participar da corte. Né? Então a corte começa aos poucos a ser frequentada pela burguesia. E os burgueses vão começar a comprar títulos de nobreza. Ele não é um nobre de linhagem, mas ele é um nobre que comprou o seu título. Então ele pode comprar um título de conde, de visconde, de não sei o quê, de marquês, enfim. Os burgueses começam a comprar esses títulos que eram caríssimos, mas ele quer fazer parte daquilo, né? A burguesia quer fazer parte do poder e ela se aproxima do monarca comprando um título, né? Então ele começa a frequentar a corte. E os hábitos da corte, a aproximação da burguesia, vai fazer com que os hábitos da corte sejam levados para fora dos palácios. E aí as pessoas, para se mostrarem frequentadoras dos palácios, elas vão começar a ter hábitos corteses, ou seja, hábitos da corte. Quando você fala, essa pessoa é cortês, olha que pessoa cortês, que cortesia, significa que você tem um hábito da corte, significa que você tem um hábito nobre. Esses hábitos vão ser passados para a sociedade ocidental, né? A forma de se vestir, a forma de falar polidamente, é muito utilizado no direito, por exemplo. Os hábitos corteses, né? Os hábitos da corte. Então isso vai ser passado para toda a sociedade ocidental, né? E quem não tem um hábito cortês, que é aquela pessoa que tem um hábito popular, é um hábito rude, né? Então, ou você tem um hábito cortês, porque você vai querer se mostrar, mesmo que você não seja um nobre, por meio dos seus hábitos, por meio da sua forma de se vestir, você vai querer demonstrar os seus hábitos para as pessoas, o seu hábito cortês. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês então, sobre o antigo regime, conhecido como absolutismo monárquico. Fazendo uma recapitulação rapidinha, é uma sociedade marcada pela divisão de classes e muita desigualdade social. Tem a origem divina para justificar o poder do rei, né? Então e para justificar o poder da nobreza também. É uma pequena aristocracia, quer dizer, é a aristocracia, né? A aristocracia que é composta de pequenas pessoas que governam muitas pessoas. O símbolo maior é o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, frase célebre do rei Luís XIV, né? O Estado sou eu.
O poder está centralizado a partir do absolutismo, a partir do antigo regime. O poder que era descentralizado no período feudal, no período do antigo regime, vai ser o poder centralizado. E o poder centralizado também vai fazer com que o rei tenha uma maior facilidade de governar. Ele vai ter um exército permanente e ele vai ter um monopólio da força, ele vai ter uma burocracia para trabalhar para ele, para manter esse poder. Falamos também das imagens, né? As imagens que demonstram o poder real, né? As imagens que demonstram os hábitos reais, né? O que mais? O povo analfabeto vai acreditar naquelas imagens e vai ter o rei como um símbolo maior, né? Isso vai durar até a Revolução Francesa em 1789. As características econômicas do antigo regime, que eu falei agora há pouco: metalismo, protecionismo, balança comercial favorável e a aproximação da burguesia aos palácios, né? Os burgueses vão começar a comprar os seus títulos para poder fazer parte da nobreza. É isso, pessoal. Beleza? Deixe seus comentários, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.